Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos falar de estudo. Para muita gente, estudar significa, assim, basicamente duas coisas, né? Ou reler o material 1000 vezes, ou então encher cadernos com anotações. Exato. São métodos super comuns. Tem pesquisa que mostra que quase todo universitário faz anotação e outra que diz que mais da metade usa a releitura como, assim, a tática principal. Pois é, mas a pergunta é: será que são as formas mais eficazes? Principalmente pensando em aprender de verdade, sabe? Reter a informação a longo prazo. Boa pergunta. Então, o foco da nossa análise hoje é uma estratégia diferente chamada ler, recitar, revisar, ou 3R para simplificar. Ah, sim. A gente está se baseando num artigo bem interessante de 2009, é do McDaniel, Howard e Einstein. Eles fizeram um estudo científico para ver se essa técnica 3R funciona mesmo, comparando com a releitura e com fazer anotações. Exato. E a base dessa pesquisa não é exatamente nova na psicologia cognitiva. Já se sabe há um tempo que o ato de puxar a informação da memória ativamente, sabe? Tipo, tentar responder uma pergunta ou explicar para si mesmo. Uhum. Isso fortalece a memória muito mais do que só se expor de novo a informação. Como na releitura, que é mais passiva, é o que chamam de efeito da recuperação. Ah, o famoso efeito teste, o efeito de recuperação. Entendi. Isso. O 3R basicamente tenta pegar essa ideia e colocar numa estrutura que a pessoa pode usar sozinha para estudar. Interessante. Então não é só ver a informação mais vezes, é fazer o cérebro, tipo, trabalhar para buscar ela. Legal, ok. Então, como eles compararam isso no estudo? Quais eram as outras estratégias? As de controle eram justamente essas mais comuns que você mencionou. Uma era a releitura, a pessoa lia o texto uma vez e depois simplesmente lia de novo, Simples, certo. certo? A outra era a tomada de notas. Lia o texto e, ao mesmo tempo, ia anotando os pontos principais de uma folha. Mas um detalhe importante do estudo: eles não podiam usar essas notas depois para revisar. Era só o ato de fazer a nota durante a leitura. Entendi. Bem familiar mesmo. E o 3R, como funciona na prática? Passo a passo. Olha, é bem direto. São 3 passos. Primeiro, ler. Você lê o texto uma vez, normal, com atenção. Ok. Recitar. E aqui está digamos, o pulo do gato. Você deixa o texto de lado e aí tenta falar, em voz alta ou mesmo mentalmente, tudo que conseguir lembrar do que acabou de ler. É um esforço ativo para recuperar a informação. Tem que forçar a memória mesmo. Exato. No estudo original, eles até usaram gravadores para registrar o que as pessoas lembravam. E o terceiro passo, revisar. Aí sim você pega o texto de novo e lê pela segunda vez. Ler, recitar e revisar. 3 Rs. Faz sentido. Uhum. E a sacada tá na combinação, né? O recitar não é só para ver o que você lembra. Funciona como uma autoavaliação na hora. Você percebe, opa, essa parte aqui eu esqueci, ou isso eu peguei bem. Uhum. E aí, quando você vai para o passo de revisar, essa segunda leitura é muito mais direcionada. Você não está só relendo, você está procurando confirmar o que lembrou e, principalmente, preencher as lacunas que a recitação mostrou. É um feedback imediato. Nossa, faz todo sentido. É como se tentar lembrar abrisse umas gavetinhas na cabeça, né? E a revisão depois vai lá e guarda a informação certinha naquelas que estavam mais vazias. Muito bom. Ok, então como isso se saiu no primeiro experimento deles? Começaram com textos mais simples, certo? Isso. O experimento 1 usou textos mais curtos, factuais. Coisa tipo de livro preparatório para teste de inglês, sabe? Informação direta. Pegaram 70 e poucos estudantes universitários e dividiram em 3 grupos. 3R, releitura e tomada de notas. E como mediram o aprendizado? Testes. Sim, de algumas formas. Primeiro, pediram para escreverem tudo o que lembravam, o que chamam de recordação livre. Depois, questões de múltipla escolha. E também umas questões de inferência, que exigiam conectar ideias do texto. Ah, legal. E o mais importante, fizeram esses testes logo depois do estudo e, de novo, uma semana depois, para ver a retenção, né, o que ficava na memória. E aí? Quais foram os resultados? O 3R se destacou? Olha, na recordação livre, a diferença foi, assim, gritante.
O grupo do 3R lembrou significativamente mais coisas do que os outros dois grupos, tanto no teste logo depois, quanto no de uma semana mais tarde. Sério? Mais que reler, mais que anotar? Exato. E aqui vem um ponto bem interessante. Fazer anotações, que a gente imagina que é mais ativo, né? Nesse teste de recordação livre, não foi melhor do que só reler. Os dois ficaram bem atrás do 3R. Peraí, quer dizer que o pessoal que ficou lá anotando tudo direitinho, que geralmente leva mais tempo, Pois é. não lembrou mais do que quem só deu uma segunda lida rápida. E isso é surpreendente. E o tempo de estudo, como ficou? Confirmou a intuição. Tomar notas foi o que levou mais tempo, disparado. Uma média de 17 minutos e meio por texto. O 3R ficou no meio com uns 13 minutos e meio e a releitura foi a mais rápida, pouco mais de 9 minutos. Só que a rapidez da releitura não compensou, né? Porque a recordação foi baixa. O 3R pareceu ter um bom custo-benefício ali, entre tempo e memória bruta. Entendi. Mas e nos outros testes? Múltipla escolha, inferência, nesses textos mais simples? Para esses textos factuais do primeiro experimento, não apareceu uma diferença significativa entre os grupos. A grande vantagem do 3R aqui foi mesmo na capacidade de puxar a informação da memória espontaneamente. Isso sugere que, para fatos mais diretos, sabe, o esforço de recitar fixa a memória de um jeito que nem reler, nem anotar, pelo menos do jeito que foi feito no estudo, conseguiram igualar. Interessante. Aí outra coisa que eles notaram, que é bem estabelecido na área, o simples fato de fazer o primeiro teste logo depois de estudar já ajudou todo mundo a ir melhor no teste da semana seguinte. É o tal efeito teste que falamos. Fazer um teste já é estudar. Legal. Ok. Então, para lembrar fatos, o 3R parece ser o campeão. Mas e quando a coisa complica? Textos mais longos, ideias mais abstratas que exigem entender como as coisas funcionam. Eles foram atrás disso também, né? Foram. E aí que a história fica, na minha opinião, ainda mais interessante. O experimento 2 foi desenhado para isso mesmo. Ah, bom. Usaram textos mais longos, mais complexos, explicando mecanismos, tipo como funciona uma bomba hidráulica ou um sistema de freio de carro. Coisas que exigem que você construa um modelo mental, sabe? Entender as peças, as relações. Uhum. Coisa que não basta decorar, tem que entender a lógica. E a estrutura foi a mesma? 3R contra a releitura e a anotação? Isso, mesma divisão de grupos, e os testes também seguiram uma linha parecida, mas adaptados para a complexidade. Tinha recordação livre de novo, tinha múltipla escolha, misturando fatos e inferências. Ok. E aí adicionaram um teste de resolução de problemas. Esse era bem legal. Perguntas tipo, o que você poderia fazer para tornar esses freios mais eficazes? Exigia aplicar o conhecimento, ir além do texto. Nossa, bem mais desafiador. Total. E, de novo, testes logo após o estudo e uma semana depois. E aí? O 3R aguentou o tranco com esse material mais pesado? Olha, Aguentou e surpreendeu de novo. Primeiro na recordação livre. O padrão se repetiu. 3R foi significativamente melhor que os outros dois, tanto no teste imediato quanto uma semana depois. Consistente, impressionante essa consistência na recordação. né? Mas a grande novidade veio nos outros testes. Nas questões de múltipla escolha, que agora mediam mais a compreensão mesmo. O grupo 3R foi melhor que o grupo de releitura já no teste imediato. E uma semana depois, olha só, o 3R foi melhor que ambos os outros grupos, releitura e tomada de notas. Uau! Então, contexto complexo, a vantagem do 3R apareceu também na compreensão medida pela múltipla escolha, não só na memória bruta. Exatamente. Superou a releitura sempre e superou também a tomada de notas no teste de longo prazo. Muito interessante. E na resolução de problemas? Aquela que exigia aplicar o conhecimento. Aí, tanto o grupo 3R quanto o grupo de tomada de notas se saíram melhor do que o grupo que só releu. Ou seja, para aplicar o conhecimento, só reler foi a pior estratégia. Ok, faz sentido. Reler é muito passivo para isso. Pois é. Agora, entre 3R e a tomada de notas, o desempenho na resolução de problemas foi estatisticamente igual. Porém, e aqui está um ponto-chave, o grupo 3R conseguiu esse mesmo nível de desempenho gastando menos tempo para estudar do que o grupo que fez anotações. Opa, peraí.
mesmo resultado na aplicação, mas de forma mais eficiente em termos de tempo? E exatamente. No experimento 2, o tempo do 3R foi parecido com o da releitura, mas ambos foram mais rápidos que tomar notas, que de novo foi o que levou mais tempo. Nossa, isso muda bastante a perspectiva, né? Porque tomar nota sempre pareceu o padrão ouro para estudo ativo. Mas se o 3R entrega o mesmo em aplicação e ainda ganha na recordação e compreensão com menos tempo? Pois é, se a gente junta as peças, o quadro que emerge é bem forte a favor do 3R. Ele não só melhora a capacidade de lembrar, mas parece que também ajuda a construir uma compreensão mais profunda e a capacidade de usar esse conhecimento quando o material é mais complexo. E faz isso de forma mais eficiente que tomar notas, pelo menos em termos de tempo para atingir o mesmo nível de aplicação? Exato. Superando a releitura em praticamente tudo e competindo de igual para igual ou até superando a tomada de notas em compreensão e aplicação, só que mais rápido. Impressionante. Então, vamos recapitular. O 3R consistentemente ajuda a lembrar mais. Ponto. Contextos complexos, ele também melhora a compreensão e a capacidade de aplicar o conhecimento, superando a releitura, e empata com a tomada de notas na aplicação, mas leva menos tempo. Certo. Perfeito. Então, o que a gente tira disso tudo para o dia a dia? Qual a implicação prática? Olha, a principal lição é que essa técnica, o 3R, tem um respaldo científico bem sólido. Ela parece atacar justamente a passividade da releitura, que é um método que muita gente usa. Uhum. E o segredo, digamos assim, parece estar naquela combinação que a gente falou. O esforço de recuperar a informação ativamente, quando você tenta recitar, isso por si só já fortalece a memória. E depois, o feedback imediato que a revisão focada te dá. Você corrige seus erros, preenche as lacunas na hora. É um ciclo de autoteste e correção, né? Exato. E uma das grandes vantagens que os autores destacam muito é que é uma técnica totalmente controlada por quem está aprendendo. Você não depende de um professor fazer um teste, um quiz. Você mesmo aplica. E é super flexível, né? Dá pra fazer em qualquer lugar. Eu fico imaginando, sei lá, a pessoa lê um capítulo de manhã, aí na hora do almoço tenta mentalmente recitar os pontos principais e à noite dá aquela revisada no texto. Perfeitamente. Essa portabilidade, essa flexibilidade é um ponto muito forte. E a eficiência que a gente comentou. Os resultados são robustos e muitas vezes com menos investimento de tempo do que, por exemplo, fazer anotações super detalhadas. Que às vezes a gente nem volta pra ler depois, né? As anotações. Pois é. E tem o potencial para um aprendizado mais profundo. Os resultados lá com os textos de mecanismos de bombas e freios sugerem que esse processo de tentar explicar para si mesmo o recitar e depois conferir, o revisar, ajuda a construir aqueles modelos mentais, aqueles mapas de como as coisas funcionam, de forma mais sólida do que só passar os olhos de novo. Você é forçado a organizar as ideias na sua cabeça para conseguir recitar? Exatamente. E uma dúvida, isso funciona mesmo sob pressão? Tipo véspera de prova, aquela correria? Ou depende muito da motivação da pessoa? Olha, os pesquisadores acreditam que os benefícios cognitivos do 3R, essa coisa da recuperação, do feedback, devem se manter sim, mesmo sob pressão. A eficácia vem mais do processo em si, sabe? Não parece depender tanto de estar super motivado ou relaxado. Claro, precisa ter disciplina para aplicar, né? Mas a mecânica do aprendizado deve funcionar. Entendi. Eles até comentam, embora não tenham testado diretamente assim nesse estudo, que talvez combinar o 3R com o espaçamento. Tipo, deixar um tempo maior entre a leitura, a recitação e a revisão, talvez isso pudesse turbinar ainda mais a memória de longo prazo. É algo que outras pesquisas sugerem. Ah, interessante. Deixar a memória descansar um pouco antes de revisar? Faz sentido. Bom, então a mensagem final parece clara. Se a sua forma principal de estudar é só reler ou fazer anotações sem muito critério, vale muito a pena experimentar ou ler, recitar, revisar. Com certeza. É uma técnica que a ciência apoia, parece eficiente e coloca o aprendizado mais ativo nas suas mãos. Exato. Você se torna mais ativo no processo. E o legal é essa autonomia que você falou. Você controla, você se testa, você ajusta, não depende de ninguém. Precisamente. E para a gente fechar, fica uma reflexão talvez um pouco mais provocativa. O que será que acontece no nosso cérebro naquela hora do recitar?
Sabe aquela luta para tentar lembrar? Mesmo quando a gente só lembra pedaços ou se confunde todo? Será que esse esforço inicial, essa tentativa de gerar informação, mesmo que saia meio torta, muda a forma como a gente processa o texto na hora de revisar? Será que essa dificuldade inicial não é um problema, mas talvez parte da solução? Tornando a revisão seguinte muito mais poderosa do que uma simples segunda leitura passiva? Fica aí para a gente pensar. Como o próprio esforço de lembrar pode ser um motor incrível para o aprendizado.